Oi pessoal, eu sou o Eduardo e esse é o Time Warp, que vai nos levar a exatos 25 anos atrás, no dia 6 de fevereiro de 1994, quando ia ao ar pela primeira vez o episódio Whispers, 14º episódio da segunda temporada de Deep Space Nine. Vamos ver como foram os sofrimentos do Chief O'Brien nesse episódio? Tá no ar o Time Warp. Pessoal, é interessante saber que nesse dia, 6 de fevereiro, foram lançados mais episódios além de Whispers, na história de Star Trek. O primeiro deles foi em 1989, A Matter of Honor, aquele episódio em que o Riker faz um intercâmbio com os Klingons e serve numa nave Klingon. Em 1995, teve o episódio Heart of Stone, que é aquele episódio onde a Kira fica presa numa formação de cristais que vai cobrindo todo o corpo dela e o Odo tenta desesperadamente salvá-la. E em 1995, também, no mesmo dia, o episódio Phage, que é um episódio que os pulmões do Neelix são roubados e ele quase morre. E é uma pena que realmente que ele não bateu as botas, porque ele é um personagem completamente desnecessário em Star Trek. Mas o interessante é notar que em 1995 foram 2 episódios de Star Trek ao ar no mesmo dia. Que época feliz para ser Trekker nos meados dos anos 90, né? Que estavam indo ao ar 2 séries ao mesmo tempo, Deep Space Nine e Voyager. Vamos falar de Whispers então. Deep Space Nine, vocês sabem que é uma série que levou Star Trek a um outro nível narrativo. Por quê? Porque é uma série que desenvolve arcos mais longos, né? É uma série que aposta muito na continuidade, ou seja, o que acontecia no episódio tinha reflexos adiante, né? Não morria naquele episódio, ou seja, o que um personagem fazia no episódio, mais à frente ele ia lidar com as consequências disso. E também a série aposta muito em temas mais sombrios, principalmente a questão da guerra, depois, que vai ser muito explorada, né? E também a questão da ocupação de Bajor pelos Cardassianos, que é muito sinistra, é muito dark. Então é uma série muito diferente do que Star Trek vinha fazendo até então. E eu gosto muito disso, dessa característica de Deep Space Nine. Dentro desse contexto, tem uns episódios que se chamam de O'Brien Must Suffer, O'Brien deve sofrer, ou seja, são episódios centrados no nosso querido Chief O'Brien, onde ele passa por terríveis provações, ele sofre terrivelmente e ele tem que lidar com as situações que são bastante obscuras, bastante tensas, né? Que causam bastante sofrimento nele. O episódio Whispers é o primeiro episódio dessa série de O'Brien Must Suffer que vai acontecer ao longo de todas as temporadas de Deep Space Nine. Começa da seguinte forma: o Chief O'Brien está retornando de um sistema do Quadrante Gama, sistema Parada, onde ele foi prestar uma espécie de assessoria de segurança, né? Por quê? Porque nesse sistema existe uma guerra civil se desenrolando há 12 anos entre o governo e entre os rebeldes. Só que agora eles chegaram a uma espécie de acordo para fazer as suas tratativas de paz. E a Federação vai ser a mediadora dessa conferência de paz que vai acontecer na estação. Então o Chief O'Brien foi lá passar umas instruções de segurança para eles, ajudar o sistema Parada nessa questão. Só que, quando ele retorna para a estação, ele percebe que as coisas estão diferentes. A mulher dele, a Keiko, está tratando ele de uma maneira muito estranha. Ela não deixa ele se aproximar, ela está sendo grossa com ele, ela está saindo de casa muito cedo e voltando muito tarde para evitar o contato com ele. A própria filha dos dois, a Molly, a pequena Molly, está renegando o pai, não quer saber de ter contato com ele. Quem mais? O Sisko, né? Está sendo intransigente com ele, não está dando muito papo para ele. O Bashir, que já é seu grande amigo aqui nesse período, está sendo frio com ele, está sendo indiferente, até mesmo tratando com uma certa aspereza. Então ele vai percebendo que todo mundo na estação está tratando ele de maneira muito, muito, muito estranha, que não é habitual. Inclusive os seus subordinados não estão seguindo as suas ordens da maneira como deve ser, né? Então ele percebe, não, tem alguma coisa estranha aí, eu preciso começar a investigar isso. Então ele passa a fazer uma investigação, como se espera do Chief O'Brien, né? O cara ciente aí do seu dever com a estação, percebe que tem algo errado, começa a investigar. Começa a ouvir os diários da estação, chega lá na data estelar que ele retornou à estação, os diários estão bloqueados, ele consegue desbloquear, aí ele descobre que o pessoal da estação está investigando ele, ouviram até os seus diários pessoais, ele até brinca, espero que tenham gostado das cartas sensuais que eu mandei para Keiko,
ou seja, ouviram coisas particulares dele. Então a coisa vai ficando cada vez mais tensa, né? Cada vez mais estranha. O Odo, que não está na estação, chega e o Chip O'Brien pensa, não, agora eu vou ter um apoio, o Odo é o chefe de segurança, eu vou procurá-lo, colocar toda a questão e vamos tentar resolver isso aí. O Odo, a princípio, ouve tudo que ele fala e diz, não, eu vou te ajudar. Passa um tempo, o Odo chama ele no seu escritório, e aí o O'Brien percebe que o Odo está dentro da conspiração anti-O'Brien na estação. O O'Brien está pensando, o que é isso? É manipulação por telepatia? É alguma contaminação? É algo, um fator externo que está fazendo com que todos tratem ele daquela forma? Bom, ele está lá no escritório do Odo, chega o Cisco, chega a Kira e tentam prender ele. Então ele consegue escapar, ele pega um runabout e se manda para o quadrante Gama. Atrás dele vai outro runabout com o Bashir, a Kira e o Cisco, e ele consegue se esconder deles. Ao se esconder deles, ele percebe que os três descem num dos planetas do Sistema Parada. Ele vai atrás, ele chega lá armado, rende eles e vê que os três estão com rebeldes, né, do planeta. Então ele diz, que é isso? Vocês estão fazendo tratativas à parte com os rebeldes do Sistema Parada? Um dos rebeldes que está ali conseguiu manter uma arma e consegue atirar no O'Brien. Então ele cai, agonizante, abre-se uma porta lá no fundo, e quem é que está lá? O O'Brien. São dois O'Brien. Um O'Brien lá sendo cuidado pelo Bashir, e o outro O'Brien ferido mortalmente, caído aos pés do Cisco. Então quem é o verdadeiro O'Brien? A gente acaba descobrindo que é o que estava no planeta. Ou seja, nós passamos todo o episódio pensando que a gente estava vendo o nosso O'Brien, mas se tratava de um clone perfeito, com as mesmas emoções, com o mesmo pensamento, com a mesma forma de agir do nosso Chip O'Brien original. E ele foi criado pelo governo dos Paradas para que ele fosse, durante a convenção, fosse ativado e possivelmente assassinasse a delegação ou algum membro da delegação. Como os rebeldes descobriram isso a tempo, eles localizaram o O'Brien verdadeiro que estava aprisionado, eles alertaram a frota, e é por isso que todo mundo estava agindo de maneira estranha com o nosso clone O'Brien, pois ele não era o verdadeiro O'Brien. Quer dizer, é um episódio genial, não é? O Chip O'Brien, clone, foi atingido, acaba morrendo, e antes de morrer, a sua última frase, ele fala para o O'Brien, né? O verdadeiro O'Brien é: diga a Keiko que eu a amo. Ou seja, ele sentia exatamente as mesmas coisas. E até uma questão filosófica, né? Nossa, é uma forma de vida com consciência, idêntica, com direitos, né? É muito legal mesmo a sacada desse episódio de mostrar um clone que era exatamente igual ao O'Brien, inclusive nos seus sentimentos pela sua mulher Keiko. Enfim, episódio fantástico. Inicia a série dos episódios O'Brien Must Suffer, que depois vem outros 6 ou 7 mais ou menos, que também são muito bons. E é isso por hoje. Episódio aniversariante, fazendo 25 anos. Vamos comemorar assistindo esse episódio Whispers, Sussurros, que é um episódio fantástico de Deep Space Nine. Pessoal, quem gostou, curte o vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais, deixa comentários, se inscreva no canal, não esqueça de apertar aquele sininho que fica ao lado ali da inscrição, e a gente se vê no próximo vídeo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!